grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesse final de semana. E hoje nós temos um assunto que certamente vai deixar você apaixonado. Quem é que não gosta de ter uma bela voz? Quem é que não gosta de cuidar bem da voz? Para isso, a nossa convidada de hoje é Regina Silva. Eu vou dizer que ela é uma preparadora vocal, mas depois ela vai dizer as outras características e as outras funções que ela desempenha também. Regina, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E aqui comigo, hoje é Laís Peçanha, fazendo as vezes do Tiago Dantas, que está de férias. Obrigado, bem-vinda, viu, Laís? Muito obrigada, é um prazer. Conta comigo. Você cuida bem da voz, Laís? Cuido muito bem da voz, me hidrato muito bem e também já fiz fono. Olha que interessante. Que bacana. Sim. Aí é um bom, esse é um bom começo. Ela está no caminho certo, Regina? Certíssimo, já começamos bem, já gostei. Você atuou como fisioterapeuta vocal, preparadora vocal, musicista, cantora. Como é que você dá conta de tudo isso? É um desafio, porque não é difícil trabalhar a voz, o difícil é trabalhar a mente, a disciplina, ter exercícios musculares, exercícios vocais e conciliar com as inúmeras atividades ao longo do dia. Então, estamos aí, né? Tentando manter o instrumento é o mesmo. Então, eu não posso me dar o luxo de falar mal, cantar mal, na hora que eu estou palestrando, falar de qualquer jeito, porque se eu pudesse tirar um e colocar outro, peraí que eu vou cantar, vou pegar esse instrumento. Agora eu vou falar, pegar outro seria mais fácil, mas não, está tudo aqui dentro da gente, tem que cuidar de tudo. Doutora, como que a gente cuida bem da voz? Porque, por exemplo, agora vai chegar o inverno, tempo seco, muita gente gosta de tomar aí água gelada. O dia a dia passa, você lembra de fazer tudo menos de cuidar da voz. O que seria aí um passo a passo para cuidar bem da voz? Olha, o cuidado vocal, ele pode ser e deve, né, uma constância diária. Todas as tuas atividades do dia pode ser cuidando da voz, porque tempo hoje está sendo um luxo, né? Quem tem tempo, agora eu vou preparar para fazer um exercício. Então, se você levantar de manhã, vai lá tomar o seu banho, já começa a fazer exercício vocal lá no banheiro. Tá. Vai mastigar, já está mastigando corretamente. Falando com o pessoal do trabalho, já estou obedecendo aí a ordem correta da fala, que é início, começo e fim. Velocidade, articulação e ressonância, tudo certinho ali, né? Pronto, chegou no final do dia, você relaxou, você cumpriu com todas as suas tarefas e ainda assim fez com que o som partisse de um caminho correto. Você falou aqui bem calma, né? A gente vê, tem gente que fala muito alto, tem gente que fala muito rápido. Isso prejudica? Sim, porque como eu disse, o instrumento é o mesmo. A fala, ela obedece a 3 fundamentos importantes. O volume que eu estou falando com você, que não me fere e não fere você também, ou quem está me ouvindo. A velocidade da minha fala, que não pode ser acelerado e nem muito rápido. E a articulação. Então, quando você consegue fazer isso mentalmente, você evita cacoetes, você evita respiração fora de hora, porque você pensa na assertividade. Imagina aquela pessoa que ela é detalhista demais. Então, ela vai falar para você que comprou uma calça verde, só que ela vai falar todo o trajeto dela até chegar ao shopping. Não era esse shopping, era o outro. E é cheia de detalhes desinteressantes. A vontade é de perguntar o que de fato você quer falar. Uhum. É só você ver o áudio, né? Áudio de 5 minutos de conversa. Se você olhar, ali tem 30 segundos da informação que a pessoa realmente quer passar. O resto é tudo detalhe. Agora, Regina, você usou um termo aí, instrumento. Tem algumas coisas que a gente faz automaticamente, né? Você se levanta, pisa com o pé direito, para quem tem mania supersticioso, né? Pisa com o pé direito, escova o dente, etc, etc. Esse trajeto todo você faz automaticamente. Cuidar da voz tem que ser alguma coisa também que você coloque na sua rotina, que você faça sem pensar. Precisa ser. Eu costumo dizer que qualquer personal que você conversar, ele vai dar o tempo muscular de 3 meses. É assim com fisioterapia, sempre 90 dias, né? Só que para que você passe a fazer aquilo naturalmente, sem ser orgânico, sem aquela coisa mecânica, ai meu Deus, agora eu preciso respirar assim, ai, preciso dar essa pausa. Para ele se tornar orgânico, eu preciso fazer com que todo o meu dia, eu não sou atleta só na hora de cantar ou de falar. É a mesma coisa do jogador de futebol. Ele não é jogador de futebol só na hora do jogo. Toda a alimentação dele, horas dormidas,
Toda a estrutura alimentícia dele é estruturada para isso. Cantor é a mesma coisa. Até falam que cantor é chato, viu? Você chega numa festa, quer uma bebida? Não, obrigado. Um leite, um milkshake, né, que vai lactose? Não, obrigado. Fulano é chato. Na verdade, você só está poupando a voz. Você está falando de poupar a voz, então quais os alimentos que pioram a nossa voz? Porque, por exemplo, eu já ouvi falar, né? Olha, quando você for apresentar o jornal, não toma adoçante, não consome açúcar, come uma maçã aí para limpar a voz. O que a gente pode comer para melhorar e o que a gente deve evitar? Olha, evitar lactose, açúcares de uma maneira geral, refrigerantes. Refrigerante que a gente considere gaseificado ou não. Então eu vou tomar um suco de uma marca X, só que ele tem adoçante, ele tem conservante, é químico. Não posso usar nada químico. Café. Eu, sou viciada em café, não pode tomar café porque tudo isso ou ele resseca ou ele suja ou ele vai pesar a prega vocal. E quando você vai falar, você precisa da prega vocal limpa. E o que comer? Água, né? Claro, a hidratação, porque é e natural, viu? Não gelada. A água, maçã, astringente, banana. Banana? Pera. Então, o que fazer é isso. E dormir bem, porque você dormir mal, prejudicial demais. Quantas horas antes? Por exemplo, alguém vai ter uma palestra, nós aqui, né, que somos jornalistas, quantas horas antes a gente tem que evitar comer esses alimentos que você falou? Até umas 2 horas antes, porque depois vem a limpeza vocal. E essa limpeza vocal não é escovar os dentes. É a prega vocal precisa ser lubrificada, tem alguns exercícios que desprende a sujeira vocal, né, que seja esses resíduos de alimentos. Então, quando eu vou fazendo isso, eu vou limpando aos poucos. Só que a limpeza não é, você vai lá, passa uma escova de dente e limpa. Ela é com o tempo, com o líquido. Então, pelo menos umas 2 horinhas aí, antes de você se apresentar, antes de você cantar. Ô, Regina, com o passar do tempo, com o envelhecimento, a pessoa acaba perdendo a potência, ou o timbre, ou a qualidade da voz. Isso acontece. Vou dizer por que eu estou perguntando isso. Eu conheço o Chororó, por exemplo, que é um cantor que todo mundo conhece. Há anos ele mantém o mesmo pique, a mesma pegada, o mesmo tom de voz. Ou então a gente pode citar, por exemplo, o Ney Matogrosso, que canta com falsete. Esses caras cantam do mesmo jeito o tempo todo. Eu acho que eles vão morrer cantando assim. Qual que é o truque? Olha, falando de Chororó, que é da nossa cidade, né? O Chororó é disciplinadíssimo, ele cuida daquela voz maravilhosamente bem. Então, sim, tudo cai. A gravidade está aí para todos. Mas a gente precisa fazer com que a nossa voz, a duração da nossa voz, tenha uma vida útil tanto quanto a gente. Questão hormonal, questão da própria idade. É tanto que tem um caso muito interessante que crianças até mais ou menos a fase da segunda infância fala tudo igual. Eles têm a mesma tessitura. Então, uma criança no parque, menos de 9 anos, fala mãe, todas as mães olham, menino ou menina, que a voz está toda ali. O tempo passa, vem a puberdade, a questão hormonal, mudaram-se as vozes, né? E isso também tem a ver com o histórico dessa pessoa que vai se tornar adulto. Qual é o histórico dela? Ela viveu exposta a muito barulho? Ela viveu exposta a muita agressão verbal, a violência? Muito. Gritou, ela vai ter uma formatação diferente dessa voz. Esse adulto cresceu. Lembre-se que a voz é a nossa identidade, ela revela tudo sobre você. Se você foi agredida, se você teve uma infância reprimida, se você teve uma infância muito... A criança falou todo mundo se junta ali para atender essa criança. Então, ela vai esconder por trás dessa voz uma personalidade que a gente chama de característica vocal. Porque nós temos a classificação vocal, onde eu posso dizer, esta mulher ela é contralto para vozes graves, é mezzo-soprano para voz mais média e soprano para voz aguda. E os homens, baixo quando é mais grave, barítono para vozes médias e tenor para voz aguda. Passou o tempo, as mulheres sofrem mais. Sempre, né? Porque... eu estou em minoria aqui, vai começar a choradeira agora. Desculpa, nós estamos um time aqui. Olha, a mulher sofre mais porque tem a questão hormonal. TPM.
parto, climatério. E TPM influencia na voz? A menopausa. Quantas vezes a gente faz um determinado som para teatro, seja falado ou cantado, numa semana, e na semana seguinte você tem mais dificuldade de fazer aquele mesmo som. A pessoa fala, mas eu fiz tão bem a semana passada, o que aconteceu? Vai ver lá que você está na TPM. E a gente tem dó dos homens, claro, porque os homens também têm um período, vamos defender um pouquinho para não achar que a gente está aqui com um complô, né? Os homens também têm um período do mês que você está meio estranho, não tem? Tem. Já reparou? Quando um pouquinho antes de sair o pagamento. Realmente. Fico nervoso. Realmente, os homens estão ligados mais à questão de pagamentos, essa questão de dominância, né? A mulher, ela está mais emotiva. Ou seja, a mente, o estado emocional vai influenciar totalmente, então, na voz. Hoje você está feliz ou triste? Porque é meio de mês. Hoje estou mais ou menos. Isso, já está chegando perto na segunda quinzena, já está começando a cair. Sim. E aí chega na fase mais adulta, homens e mulheres na terceira idade começam a falar igual. Ao telefone, você está lá falando com a pessoa, bom dia, senhora, é senhor. E ao contrário também, bom dia, senhor, é senhora. As vozes começam a chegar na mesma tessitura. Então, voz envelhece. Olha a Fernanda Montenegro, aquela mulher com aquela idade, ela mantém a voz firme. Ou seja, isso é possível. É possível a gente ter uma voz saudável ao longo da vida. Mas o que eu preciso? Trabalhar a voz. Cuidar. Preparação vocal. É cuidar do meu dia a dia, o que eu como, quantas horas dormidas, como eu dou risada. Como eu espirro, aquele espirro que o bairro inteiro ouve, pois é, não pode. Tem um amigo nosso que precisa ouvir isso. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos conversando com a Regina Silva, que é a preparadora vocal, está nos dando uma aula aqui de como cuidar bem da voz. O intervalo é rápido, a gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista, hoje conversando com a Regina Silva, que é a preparadora vocal. Regina, eu participei de um evento com você faz pouco tempo, eu achei muito interessante, queria que você contasse essa história. Você estava dizendo dos rapazes que vivem em internato, por exemplo, num colégio de padres, que mudam o tom de voz para poder fazer uma voz feminina. Eu queria que você falasse disso. Mudavam no passado, porque agora por lei foi proibido, né? Mas na época dos mosteiros, que não podia ter mulheres cantando nas igrejas, os meninos faziam a vez. Porque lembre-se que eu falei que todo mundo tem a mesma tessitura, meninos e meninas, certo? Então, esses meninos que tinham aquela voz feminina eram castrados para manter os hormônios naquele som, né? Aquele som agudo. E aí foi proibido, agora não tem mais isso. Mas sim, você ouve alguns... coloca lá no YouTube, né? Coro de meninos. Nossa! É lindo, porque você fecha os olhos, nitidamente você ouve uma voz feminina cantando. E isso acontece mesmo sem castrar. Contratenor, por exemplo. O contratenor, ele tem uma voz agudíssima, chega a tessitura feminina e é lindo. É lindo. Né? Só que a gente chama de voz mecânica, não é aquela voz falada, é aquele som modal, aquele som de frente de fala. É um som mais produzido atrás, que a gente chama de voz funda, que é um som meio bocejado, né? A pessoa meio que fala assim, meio o gru do meu Mavardo favorito, ele tem um som, tô nem aí, aquele som meio assim, né? Esse som mais fundo. Esse trabalho acaba resultando... desculpa, eu esqueci o que você falou. Eu falei dos cantores, dos mosteiros. Sim. Então, eles eram castrados antes para manter aquele som agudo, feminino. Agora não pode mais, não. Bom para nós, bom para eles. Regina, você falou que a gente precisa fazer exercícios vocais. Eu sei que cada caso é um caso, cada voz precisa ser trabalhada de algum jeito, mas você pode ensinar pra gente alguns básicos que todo mundo que está agora nos assistindo pode fazer em casa. Sim. Tá? Bom, eu costumo dizer de aquecimento inteligente. O aquecimento inteligente, como você diz, é aquilo que eu preciso naquela hora do dia. A gente acorda... A voz demora quase 2 horas para acordar depois da gente. Como que eu aqueço essa voz de manhã? Se está dorminhoca, eu preciso
acordar a voz. Então, vou dar uma chacoalhada nela aí. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu não consigo fazer essa vibração da língua. Eu não consigo. Ó, deixa eu tentar. Eu não vou tentar. Boa, vai, tenta. Eu vou passar vergonha. Não, eu vou passar vergonha. Segue o jogo, tá segue, bom. Regina. Então você acaba, esse exercício ele serve tanto para limpeza vocal. Você acabou de comer e eu não estava morrendo de fome, comi e vim aqui apresentar o programa. Como que eu faço para limpar a voz? Mesmo exercício. Tá. Ele serve para acordar e para limpar. Trabalhei o dia todo, estou super cansada e você sente que a voz está pesada, está fadigada, a gente chama de fadiga vocal, relaxamento laríngeo, que a gente chama de fry. Fry é um exercício bem gutural que você faz. Esse você vai saber fazer. Esse você consegue, não é possível. Depois eu faço. Não. Olha só, ela pode fazer, você não. Eu estou aqui pagando um mico, fazendo todos esses... E você não. Ok. Então, e o bocejo? Aí a pessoa fala assim, já ouvi muito isso, mas eu não consigo bocejar assim, de bate-pronto. A maior dificuldade que nós temos hoje é em relaxar. Todo mundo hoje... Isso eu consigo. Você boceja assim? Isso já é um bocejo. Isso já é um bocejo. Mas já vale. A única coisa que eu fiz ainda foi errado, tá mas vendo? como você boceja assim? Gente, como que você boceja? Assim? Não sei, agora... Gente, por que é assim. boceja? Não é? Geralmente eu não faço barulho para bocejar, mas isso não impede, desde que o barulho não seja muito agudo. Né? Então vai, o que é um bocejo certo? Bocejo na voz, essa lagriminha do olho, né? Então você faz... Você está forçando o bocejo. A gente põe a mão na boca, geralmente, mas agora como a gente está demonstrando. E observar o habitat natural da língua. A língua tende a recolher. E é engraçado que a gente faz isso sempre, e agora eu fui fazer, e parece que você fala, meu Deus, como é que boceja, como é que é certo? Porque você vai... É porque a gente, olha como... É estranho? Tenta? Não, eu não vou... Essa parte aí depois vocês cortem, hein? Essa do bocejo. Deixa eu mudar a prosa aqui, Regina. Quero perguntar para você se álcool e tabagismo são prejudiciais à voz. Química, de uma maneira geral, né? Não só o álcool, outras cositas mas ele resseca a prega vocal, né? Todo o shape vocal. Ele resseca, ele dá um relaxamento que você não tem controle depois. Então, essa pessoa que ela abusou do álcool, ela pode chegar e falar, nossa, quando eu bebo eu canto mais agudo. E isso é complicado. Porque se você está cantando além da tua tessitura no momento que você está embriagado ou que você fez o uso do álcool ou qualquer outra substância, você está indo além da sua capacidade física. Indo além da capacidade física, você vai ter lesões musculares. Voz é músculo. Então, se eu lesionar um músculo, e o problema, né? Uma vez lesionado é muito difícil, você não recupera 100%. Então, sim, todas as substâncias químicas devem ser evitadas. Tem gente que vive gritando também, é ruim, né? Não só o grito, qualquer som descontrolado. Não sei se você ouviu aí uma questão da França, eu não sei, não lembro agora o país, mas que brasileiras estavam sendo presas, brasileiros de uma maneira geral, mas mais se falando da mulher, porque estavam dando barraco na França. Porque grita, fala muito alto e a gente justifica muito os nossos erros, né? Sabe por que eu falo alto? Porque minha família é italiana, então eu falo alto. Sabe por que eu falo rápido? Porque minha família... Quando você vai para um âncora de TV, não acontece isso. Ele não tem sotaque, ele não fala rápido. O que aconteceu ao longo do caminho? Ele disciplinou a voz, ele preparou a voz. Tudo, como eu disse aqui em alguma das perguntas, tudo é mente. Eu determino o que eu quero fazer. Dentro das minhas limitações, dentro da minha capacidade fisiológica, mas eu tenho e devo, né, ter esse poder de controlar os meus sons. Então, eu vou, como eu disse aquela hora, grita, ri alto, aquela risada aberta, risonha, né, mas muito aberta, fala alto, qualquer som que
você emite precisa estar no lugar. Parece se você olhar o aparelho fonador, parece um sifão de pia. Não sei se você já tiver a curiosidade de ver isso, mas aqui dentro parece um sifão de pia. Se o som não passar exatamente pelo caminho que já está predeterminado naturalmente por ele, ele vai se ferir. E o pior, ele fere o outro também. Então, assim, aquela frase que a gente fala, a gente ouve tanto em rede social, não foi o que ele disse, foi como ele disse. Todo mundo fala, eu posso usar essa frase em inúmeras situações. Então, a comunicação, ela é uma ferramenta fantástica quando bem usada. Eu falo, né, tem o receptor, tem o locutor, e eu preciso fazer de forma que eu não me fira e eu não fira também os ouvidos de quem me ouve. Aí é que eu falo alto mesmo, você que lute. Não, peraí, eu preciso fazer com que minha comunicação, ela aproxime e não distancie. Quantas pessoas que a gente conhece, que a gente até gosta dessa pessoa, mas você fala assim, eu gosto tanto dessa pessoa, mas hoje eu vou evitar. Por quê? Porque o tom que ela fala, às vezes, é muito ríspido e a pessoa nem se dá conta, né? Não se dá conta. Eu vou esticar um pouquinho a minha pergunta para dar tempo da Regina pegar aqui uma garrafinha com água, porque ela disse que ia ensinar alguma coisa para a gente que tem que ser com água. Então, eu vou perguntar para você, Regina, o seguinte, existem pessoas que ficam também pigarreando o tempo todo. Queria que você falasse sobre esse aspecto. O bichinho do ran-ran, né? Isso. Eu não vou fazer aqui, mas é aquela que a pessoa fica, né, dando aqueles pequenos soquinhos na prega vocal. Cada vez que a gente faz o você está chocando a prega vocal. Tudo que é atrito, há calo, certo? Calo, fenda. Então, não é um gosto pessoal do professor, do seu professor ou do seu preparador vocal. É porque você vai se ferir. Então, para que isso não aconteça, eu falo de maneira adequada. Mas tem um jeitinho de tirar esse bendito pigarro, porque é horrível quando você sente aquele pigarro. E o que é o tal do pigarro? O muco todo mundo tem, aquele muco que ele não é muito espesso e é mais transparente. Isso faz parte da nossa fisiologia, é a nossa lubrificação. Uma porta quando range, falta óleo. Uma voz quando range, falta lubrificação. E qual a melhor lubrificação? Água. Água. Então, como que eu posso fazer para tirar esse pigarro que está me incomodando? É com ran-ran? Eu pego a água, é esquisito, mas eu faço assim. Engole em seco. Ali em desenhos animados, quando Tom e Jerry ou qualquer esses que engolem em seco, né? Quando é pego em alguma situação constrangedora, ele engole em seco. Então é beber a água desse jeito. O que isso aqui faz? Eu faço bebo. Lembra que eu falei que o TR ele limpa? Aí eu tomo a água desse jeito, você sente o pigarrozinho indo embora. Olha que dica de ouro, hein? Tá vendo? Boa dica. Fantástico e assim, uso todas as vezes que preciso. Soro fisiológico nas narinas ajuda? Soro fisiológico é uma inalação natural. Então, ao invés da gente ficar lá, preciso usar medicação. Claro, se você precisa usar medicação, siga a orientação médica. Mas claro. no dia a dia? Mas no dia a dia, o clima está seco, estou sentindo que a minha mucosa está ressecada. Pega uma gaze, coloca, embebece essa gaze com soro fisiológico. Aí, se soubesse, teria pegado a gaze, né, para demonstrar também. Embebecendo ela, faz... É uma inalação, porque você vai lubrificar o soro, ele hidrata, né? Você vai hidratar toda aquela mucosa que está ressecada, vai desprender a secreção que está ali dura, vai ser legal. A gente já está caminhando para a parte final do nosso programa, mas não posso deixar de perguntar para você se a pessoa, para cantar bem, para falar bem, ela tem que respirar bem. Nossa, respiração é o berço, respiração é vida. Ninguém vai brincar de roxinho aqui, né? E a respiração, sendo ela o berço da voz, comunicação é um instrumento. Então, quando a gente respira corretamente, você controla a ansiedade, você tem maior criatividade, melhora a sua autoestima, cardiovascular, uma série de questões por conta da boa respiração. E o que aconteceu ao longo do caminho? Se eu, você, todo mundo nasceu respirando corretamente, o que aconteceu? Os pais
nós pais temos grande responsabilidade por isso, porque a gente fica assim, vai menino que a perua vai passar, corre que estamos atrasados, ao invés de você levantar 10, 15 minutos antes ou acordar a criança 10 minutinhos antes, você vai lá e acelera ele para ele fazer, come rápido, vai rápido. Você mastiga rápido, você respira errado e você perde a capacidade de respirar correto. Tirando as anomalias, o bebê que nasceu com algum problema, todos nós nascemos respirando certo. Qual é a respiração correta? Quem tem bebê em casa aí, né? Você vê o bebezinho deitado, a barriguinha ela sobe e desce, sobe e desce. Essa respiração é a respiração completa, inteira, onde ela percorre todo o nosso corpo, parte sanguínea, muscular, cerebral, tudo. E aí a gente vai tendo esses acessos de correria, você vai perdendo essa capacidade. Aí a gente fala, ai, meu ar não deu, eu não tenho ar igual o outro. Opa, o teu pulmão, ele foi feito sob medida para você, é o seu tamanho, é o seu número. Então, quem é mais cheinho tem mais capacidade pulmonar, quem é magrinho tem menos capacidade, não. É feito para o teu número. Agora, a maneira de respirar, sim. Então, para cantar, falar em público, observe a respiração, se ela está sendo completa, assim. Ela não faz barulho. A respiração, quando ela passa pela mucosa nasal, eu faço... Faz barulho. Então, eu estou aqui falando, né? A gente estava dando até o exemplo aí da semana, né? Vou começar o programa, então vou aquecer um pouquinho. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então, tem essa ordem, né, de começo, meio e fim de frase. A gente fala assim, respira corretamente, emboca e dá tudo certo. Regina Silva, profissional da voz. Essa foi uma verdadeira aula. Obrigado por ter vindo. Volte sempre, viu? Ô, Edson, obrigada a vocês pelo convite. Tão gostoso, dá vontade de ficar aqui mais tempo batendo papo, né? Porque é um assunto que eu adoro e vocês são fantásticos, acolhedores. Obrigada pelo acolhimento aí. Obrigado, Laís. Muito obrigada, adorei. Ótimas dicas. Obrigada. Muito obrigada. Se você quiser rever esse e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com.br. Estaremos de volta no próximo sábado. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.